Olá, hoje nós vamos falar sobre a classificação dos crimes, a classificação doutrinária dos crimes. Primeiro, crime comum. Crime comum é aquele que pode ser cometido por qualquer pessoa. O homicídio é um crime comum, o furto, o roubo, o estelionato. São crimes em que o tipo penal não exige nenhuma condição pessoal. Já o crime próprio, o segundo crime, é aquele que exige uma qualidade pessoal, requer uma condição individual. O infanticídio, por exemplo, é um crime próprio. Só a mãe pode matar o próprio filho durante o parto. O peculato, crime contra a administração pública, também é um crime próprio. Exige uma qualidade pessoal. Número 3, o terceiro, seria o crime de mão própria. O crime de mão própria é aquele que só pode ser cometido pelo agente em pessoa. Ninguém pode praticar por ele. O reingresso de estrangeiro expulso, o artigo 338 do Código Penal, é um crime de mão própria. Ninguém pode, por ele, retornar ao nosso país. Falso testemunho, o artigo 342, é um crime de mão própria. Só ele pode falsear a verdade em juízo ou na polícia. Depois nós temos o crime material. O crime material é aquele que exige um resultado. Tem que ter um resultado, a matéria. O homicídio é um crime material. O furto é um crime material. O dano é um crime material. Aí vem o crime formal. O crime formal é aquele de consumação antecipada. É aquele crime chamado também de resultado cortado. É o crime que se consuma independentemente do resultado. A calúnia é um crime formal. A difamação, a injúria, são crimes que não dependem do resultado para a sua consumação. A lei se antecipa e pune. Depois nós temos o crime de mera conduta. O próprio nome diz, crime de simples atividade. Se consuma com a simples ação do agente. Eu entendo particularmente que nesses casos não há tentativa. Depois a gente fala do crime instantâneo. O crime instantâneo é aquele que se consuma no exato momento que é praticado. Grande parte dos crimes da lei penal são crimes instantâneos. O homicídio é um crime instantâneo, o roubo é instantâneo, o crime de furto é instantâneo. Depois os crimes permanentes. Esses são aqueles que se prolongam no tempo. É um crime que permanece vivo. Enquanto perdura a ação criminosa, cabe prisão em flagrante. É o caso da associação criminosa, é o caso da extorsão mediante sequestro. São crimes que se prolongam, se estendem, se protraem no tempo. Depois, a gente fala do crime comissivo. O crime comissivo é aquele que se pratica mediante ação. Os crimes, em regra, são praticados por ação. E aí vem o crime omissivo. Ao contrário, são aqueles crimes que se consumam com a simples omissão. Deixar de socorrer alguém, deixar de mandar o filho para a escola, deixar de pagar a pensão alimentícia, são chamados crimes omissivos. E aí vem o crime comissivo por omissão. É o crime do garantidor. É aquele que o agente tem o dever jurídico de agir para impedir o resultado. É aquele crime geralmente cometido pelo pai, pelo bombeiro, pela babá, pela dama de companhia. São crimes em que a pessoa passa a atuar e deve, de todas as formas, evitar que o crime aconteça. O crime habitual, como o próprio nome diz, requer uma habitualidade. É a reiteração de condutas, de modo a constituir um meio de vida, um estilo de vida, uma profissão. O curandeiro é um criminoso habitual. O exercício ilegal de medicina, o artigo 282, também caracteriza um crime habitual. A casa de prostituição, artigo 229, o rufianismo, o chamado cafetão, que explora a prostituição, são crimes habituais. Depois nós temos o crime unissubsistente. O próprio nome diz, se consuma com apenas um ato. Geralmente são os crimes verbais, calúnia, difamação, injúria, o desacato, a apologia de crime, são chamados crimes unissubsistentes, se consumam com apenas um ato e, portanto, não admitem tentativa. Por sua vez, temos os crimes plurissubsistentes. São aqueles que compostos por vários atos, o homicídio, o furto, o roubo, são crimes que admitem o conato, a chamada tentativa.
Nós temos o crime unissubjetivo, e aí não podemos confundir com o unissubsistente. Unissubjetivo, subjetivo é a pessoa, são aqueles cometidos por uma pessoa. Qualquer crime pode ser unissubjetivo. Por sua vez, nós temos os crimes plurissubjetivos. São aqueles que exigem a participação de várias pessoas. O motim de presos, a associação criminosa, o crime de rixa, do artigo 137, são chamados crimes plurissubjetivos, que exigem a participação de várias pessoas. Nós temos também o crime de tipo aberto. O que é um crime de tipo aberto? Aquele que requer uma análise melhor, um conhecimento mais aprofundado, uma pesquisa maior sobre o crime. Geralmente, os crimes de tipo aberto, como a tentativa, como os crimes comissivos por omissão, são crimes que exigem uma análise mais atenta do tipo penal e daquela condição específica. Agora, crime de dano. Crime de dano ofende um bem jurídico. O dano, do artigo 163, é um crime de dano que ofende um bem jurídico, que é o patrimônio. Então, o crime de dano, em regra, ofende bens jurídicos, como é o homicídio, a vida, o furto ofende o patrimônio, atinge o patrimônio, os crimes contra a honra. Então, são crimes que ofendem bens jurídicos. Crime de perigo são aqueles crimes que se consumam independentemente de causar dano. O incêndio, por exemplo, é um crime de perigo, artigo 250. A periclitação de vida, artigo 132. O abandono de incapaz, o abandono de recém-nascido, a omissão de socorro, são crimes chamados de perigo. Crime impossível, do artigo 17, é aquele que a ineficácia do meio utilizado pelo agente é absoluta, a impropriedade do objeto é total. Então não se consuma, é o chamado quase crime, não dá para consumar. Dar farinha ao invés de veneno não vai matar ninguém. São chamados crimes impossíveis. Crime continuado, do artigo 71, a lei diz: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie aí, hoje, se identifica como crimes previstos no mesmo tipo penal, e pelas condições de tempo, não pode ultrapassar 30 dias, lugares próximos, e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Então, crime continuado, aumenta-se a pena de um crime, de 1/6 a 1/3, e assim o agente que pratica vários crimes responde por um só. Na verdade, aquele que faz do crime um meio de vida, não mais pode ser beneficiado pelo crime continuado. O crime continuado se verifica, se caracteriza hoje com pequenos furtos, crimes de menor potencial. Então não tem cabimento alguém que furta R$2 todos os dias num caixa de um mercado ser punido por 40 anos. Então aí sim se aplica o crime continuado. Temos também o crime transeunte, é aquele crime que não deixa vestígios. Os crimes verbais, a injúria, o desacato, são chamados crimes transeuntes, que passam e não deixam vestígios. Já os crimes não transeuntes, ao contrário, são crimes que deixam vestígios, como o homicídio, o roubo, o estupro, etc. E por fim, nessa análise dos crimes mais importantes, doutrinários, nós temos o crime doloso, o dolo. O dolo é a vontade livre e consciente de praticar uma conduta típica. O dolo pode ser direto ou eventual. O direto a gente quer, eventual ele assume o risco. O dolo eventual é muito discutido nos dias de hoje, É aquele em que a gente não quer o resultado, mas não se importa com ele. Ele não deixa de agir, ele atua, ele não desiste, ele continua, ele prossegue. Então eu sempre falo que o dolo eventual é o chamado dane-se, dê o que der, haja o que houver, o agente não deixa de agir. E o crime culposo, a imprudência, a negligência, a imperícia. O crime culposo é aquela conduta voluntária de alguém que produz um resultado não querido, que com atenção poderia ter sido evitado. Nós temos o crime culposo pela imprudência, que é o movimento do corpo, é a culpa in faciendo. O agente movimenta o corpo e acaba produzindo um resultado. A negligência, que é a inação, é a culpa in omitendo,
é a culpa pela omissão, e a imperícia, que é a falta de habilitação para desenvolver qualquer atividade. A doutrina costuma falar de culpa consciente e culpa inconsciente. A culpa consciente é aquela que o agente não quer o resultado, pois acredita sinceramente que o resultado não vai acontecer. Acredita, tem fé que aquilo não acontece. É o caso daquele indivíduo que vai atravessar o semáforo amarelo e acha que não vai acontecer e acaba atropelando alguém. Então ele acredita que não vai acontecer e acaba acontecendo. Já a culpa inconsciente é aquela produzida pela imprudência, pela negligência e pela imperícia. Na verdade, na prática, não há diferença entre a culpa consciente e a culpa inconsciente. Nessas classificações de crimes, é importante que os alunos saibam que esse tipo de colocação, da classificação, cai muito em concurso público. Nós precisamos estar atentos a essas classificações. Até a próxima!